A cada luta, a cada guerra, a cada nova conquista de um povo, de um espaço, Roma ia crescendo, né? Ia expandindo o seu território. Mas essa expansão territorial também trouxe consequências. E as consequências foi, por exemplo, o serviço militar se tornou permanente e os soldados tiveram novos direitos, ainda que muitos plebeus continuassem a empobrecer. Mas os soldados ganharam direitos porque o serviço militar agora não era de vez em quando, era permanente. A expansão territorial também levou milhares de hectares de áreas agrícolas a serem confiscadas, a serem tomadas como terras públicas. Mas grande parte dessas terras não eram públicas, na verdade, ficou em poder dos patrícios, porque eles eram os grandes proprietários de terra, e inclusive dessas terras. Então, também aconteceu um grande número de prisioneiros de guerras. E esses prisioneiros de guerras, dos povos que eram conquistados por Roma, se tornaram e trabalhavam como escravos. Surgiu também no século III a.C. Um novo personagem nessa história, o general. E esse general ele foi criado pelo Senado. O próprio Senado criou a figura do general. O general ele recebia o comando das legiões por um período maior. Legiões, aquele grupo, né, que fazia parte, né, do exército, entre 1.000 e 3.000 homens, né? E o general recebia o comando dessas legiões por um período maior. Esse general, pessoal, se tornou enriquecido e ele era prestigiado por suas vitórias. E aí eles começaram a ter um desejo pessoal por poder, né? Eles tinham um desejo pessoal que aumentou, né? Que foi se prolongando até se tornar permanente. Eles queriam ter um poder permanente. E a expansão territorial também gerou muitas riquezas para Roma. É lógico, como nós já vimos. A cada território conquistado, a cada cidade conquistada, eles invadiam, eles saqueavam e o que eles pegavam? Todas as riquezas e traziam para onde? Para Roma. Então, assim, Roma ficou muito rica. Essa expansão territorial, essas guerras por conquistar novos territórios, fez com que Roma ficasse muito rica, né? O comércio lá naquela época, pessoal, era considerado como algo inferior. Um patrício, um membro do Senado, jamais poderia ser um comerciante, certo? O comércio era para plebe. Só que a plebe que se dedicou ao comércio começou a ficar o quê? Rica. Porque comércio dá dinheiro. Lembra dos fenícios? Eles não tinham terra fértil, só tinham um pedacinho de terra e um mar. O que eles começaram a fazer? Artesanato, né? E venderam no Mediterrâneo, ficaram ricos. É a mesma coisa, o comércio dá muito dinheiro. Desde aquela época até hoje, o comércio dá muito dinheiro. Só que naquela época era considerado algo assim que, nossa, eu sou nobre, jamais serei um comerciante. Só que, então os patrícios, eles não, mesmo que eles, eu quero também ser comerciante, eu também quero ter um comércio, eles não podiam. Eles não podiam exercer o comércio. E aí os plebeus que se dedicaram, que investiram no comércio, começaram a ficar ricos, começaram a acumular fortunas. E os plebeus pobres ficaram então ainda em mais desvantagem, quer dizer, já tinha os patrícios que tinham mais dinheiro do que eles, que eram superiores a eles. Agora os plebeus também como eles, mas que eram comerciantes e ficaram ricos, agora também estão acima deles. Então os plebeus pobres passaram a ser protegidos pelos generais. Lá no começo, quando o Senado criou o general, não era para isso. Era para comandar as legiões. Mas agora, os generais que queriam ficar no poder começaram a proteger os plebeus pobres, pois os interesses dos plebeus enriquecidos ou enobrecidos, que agora esses plebeus ficaram nobres, ficaram semelhantes, ficaram quase iguais aos interesses dos senadores patrícios. E os plebeus pobres ficaram de lado. Mas aí surge o general oferecendo proteção a esses plebeus pobres.